E se tudo o que você se lembra fosse uma mentira? Pense por um instante. Quantas das suas lembranças você realmente viveu? E quantas foram criadas, distorcidas, reinventadas ao longo do tempo? A memória é a base da nossa identidade. Ela nos dá uma história, um nome, um rosto diante do espelho. Mas, e se esse espelho estivesse rachado, e o reflexo que você vê não passasse de uma ilusão cuidadosamente construída? A mente humana não é uma câmera que grava a realidade com precisão. Ela é uma pintora, e, como toda artista, escolhe as cores, apaga traços, adiciona detalhes que nunca existiram. Cada lembrança que você tem foi moldada, não pelo que aconteceu, mas pelo que você acredita que aconteceu. Há uma linha tênue entre a verdade e a ficção, e a sua mente caminha sobre ela todos os dias. Talvez você se recorde de uma infância feliz, de um amor perdido, de uma traição dolorosa. Mas e se tudo isso for apenas uma interpretação? E se as pessoas que você lembra não forem exatamente como existiram? E se o você que se lembra não for o mesmo que viveu tudo aquilo? A memória é o nosso templo e também o nosso cárcere. Ela decide o que fica e o que se apaga. E na tentativa de nos proteger, às vezes ela mente. Quando algo nos fere profundamente, a mente reconstrói o evento para torná-lo suportável. Apaga rostos, suaviza palavras, altera o desfecho. E o mais assustador é que, depois de um tempo, nós acreditamos nessa versão modificada como se fosse a realidade absoluta. A psicologia chama isso de falsas memórias. Mas há quem diga que é mais do que um simples erro do cérebro, que é um mecanismo espiritual. Uma forma de manter a alma em equilíbrio, impedindo-a de desmoronar sob o peso do passado. Agora imagine que, de repente, tudo o que você acredita ser verdade se desfaz. Imagine descobrir que aquele trauma que moldou quem você é nunca aconteceu como você lembra. Ou que aquela pessoa que você odiou por anos jamais fez o que sua mente jurava ter visto. O que restaria de você se suas lembranças fossem mentira? Quem seria você se tudo aquilo que acredita ter vivido não passasse de uma ilusão cuidadosamente construída para te manter em pé? Há algo de profundamente inquietante na ideia de que nossa mente pode nos enganar com tamanha perfeição. Pesquisas mostram que o cérebro humano reconstrói as memórias todas as vezes que tentamos acessá-las. Isso significa que, cada vez que você se lembra de algo, está reescrevendo a própria lembrança. Como se a cada recordação, um novo detalhe fosse adicionado ou apagado. Como um pintor que, ao tentar retocar uma obra antiga, acaba mudando o quadro inteiro sem perceber. Essa distorção não é exceção, é regra. E é por isso que duas pessoas podem viver o mesmo momento e se lembrar dele de formas completamente diferentes. Cada memória carrega não apenas o fato, mas também a emoção do instante. E é essa emoção que dita o tom, não a realidade. Quando sentimos medo, dor ou arrependimento, a mente reconfigura o que foi vivido, não para mentir, mas para sobreviver. Talvez por isso tantas pessoas carreguem dentro de si histórias que nunca existiram da forma como lembram, mas que se tornaram parte fundamental daquilo que são. Pense em um sonho antigo, uma sensação que te persegue. Às vezes, algo em nós insiste que houve um antes, um momento esquecido, uma verdade escondida no tempo. Mas o que é o tempo, senão uma sequência de memórias? E se essas memórias forem ilusórias? O próprio tempo também se torna um truque da consciência. Talvez o passado nunca tenha existido como acreditamos. Talvez cada lembrança seja apenas uma tentativa da mente de dar sentido ao caos, de construir uma narrativa coerente onde, na realidade, só há fragmentos. É curioso como a memória mente, mas ainda assim guia cada decisão que tomamos. O medo que você sente hoje pode vir de algo que nunca aconteceu. A dor que você carrega talvez tenha nascido de uma lembrança que não é sua. E o amor que você acha ter sentido pode ter sido apenas o eco de um desejo antigo que a mente transformou em lembrança. E se, no fundo, a memória não for um arquivo, mas um espelho emocional que mostra não o que vivemos, mas o que precisamos acreditar que vivemos?
Talvez a mente crie histórias para preencher o vazio. Talvez ela invente lembranças para justificar quem nos tornamos. E é nesse ponto que tudo se confunde, onde o que é real se mistura com o que é necessário. Afinal, a mente não busca a verdade, ela busca equilíbrio. E quando a verdade ameaça destruir esse equilíbrio, ela mente. Ela nos mostra versões distorcidas de nós mesmos. Nos convence de que fomos vítimas, heróis ou culpados, quando na realidade fomos apenas humanos. Mas e se você pudesse ver a verdade por trás da ilusão? Se pudesse acessar as memórias cruas, sem filtros, sem distorções, você teria coragem? Conseguiria suportar o peso de ver quem realmente foi, e não quem acredita ter sido? Há uma teoria filosófica que diz que a memória é o verdadeiro eu, que não somos corpos, nem pensamentos. Somos a soma das lembranças que conseguimos manter. Mas se isso for verdade, e nossas memórias forem mentirosas, então quem somos? Talvez sejamos apenas histórias mal contadas, ecos de uma consciência que tenta se compreender através de imagens partidas. Imagine acordar um dia e perceber que nada do que lembra realmente aconteceu, que suas dores, seus amores, suas vitórias e fracassos são apenas construções internas, criadas para dar sentido à sua existência. Como você reagiria? Perderia a razão? Ou finalmente se libertaria? Porque se a memória mente, talvez a liberdade esteja no esquecimento. Talvez o esquecimento não seja uma perda, mas uma dádiva, a possibilidade de recomeçar sem o peso do que acreditamos ter sido. E talvez, em algum ponto do universo, exista uma versão de você que lembra de tudo, e outra que esqueceu o bastante para ser feliz. É assustador pensar nisso, mas ao mesmo tempo, libertador. Porque se a mente mente, isso significa que a realidade é maleável. E se é maleável, então podemos recriá-la. Podemos reescrever nossa história, mudar o significado do que vivemos. A dor de ontem pode deixar de ser ferida e se tornar aprendizado. O amor perdido pode deixar de ser ausência e virar gratidão. E o erro pode deixar de ser culpa e se tornar experiência. Talvez a memória minta não para nos enganar, mas para nos permitir seguir. Talvez ela distorça o passado porque o real seria insuportável. Talvez seja um ato de misericórdia da própria consciência, uma forma de se proteger da verdade que poderia nos destruir. Mas ainda assim há algo dentro de nós que busca essa verdade. Uma parte silenciosa, profunda, quase mística, que quer ver além da névoa, que quer saber o que realmente aconteceu e quem realmente somos. Essa busca pode ser perigosa, mas também é sagrada. É o caminho da autoconsciência, o processo de arrancar as máscaras internas que a mente cria. É olhar no espelho e se perguntar: o que resta de mim quando tudo o que eu lembro for posto em dúvida? Talvez o despertar espiritual não esteja em adquirir novas verdades, mas em desapegar das antigas. Em entender que toda lembrança é uma invenção momentânea, que o passado é uma ficção útil, e que o que realmente importa não é o que aconteceu, mas o que aprendemos com a ilusão de que aconteceu. Então, a pergunta permanece: o que você faria se descobrisse que sua memória mente para você? Você tentaria recuperar a verdade? Ou escolheria continuar acreditando na versão que te mantém em pé? Às vezes, talvez, a verdade não seja o que liberta, mas o que destrói. E o esquecimento é a única forma de continuar existindo. No fim, somos todos personagens de uma história que nossa mente insiste em contar. E talvez, apenas quando aceitarmos que essa história é uma ilusão, possamos finalmente acordar. Porque a verdade pode estar oculta não no que lembramos, mas no que esquecemos.